sobre aquilo que tanto se espera num aniversário, não é? Quando tem festa, quando tem aniversário, a nossa sociedade, a nossa cultura criou, né, um hábito de trazer alguma coisa, de oferecer alguma coisa para o aniversariante. Eu sempre penso isso muito no Natal, irmãos. Porque no Natal a gente celebra uma data teórica, simbólica do nascimento de Jesus, né? E Jesus, então, é o aniversariante de cada dia 25 de dezembro. Mas aí as pessoas se preocupam com a ceia, né? Com a fartura da ceia, com o bacalhau, com o peru, com as saladas, com as sobremesas, cada uma mais deliciosa que a outra. As pessoas se preocupam com ter uma roupa nova, né? Normal. Se preocupam em presentear os filhos, a esposa, na medida de cada realidade. E eu fico pensando, onde é que Jesus se encaixa na festa de aniversário dele? Né? Porque pouco, na verdade, ele acaba sendo o motivo, mas pouco, de fato, a gente se preocupa em oferecer algo para Jesus no Natal, em dedicar alguma coisa a ele. Fazemos uma comemoração na igreja, mas hoje em dia nem isso, o povo não está mais atento, né? E aí não, tive compromisso, viajei, não sei o quê. Então, o aniversariante mesmo, muitas vezes ele não recebe a honra, a primazia que se dá aos aniversariantes normalmente. As pessoas fazem aniversário e ganham presentes, né? E quando se tem a oportunidade de realizar uma festa, além de receber presente, o aniversariante também dá, né? Ele dá a comida, ele dá a bebida, ele dá o espaço, ele cria uma decoração para que as pessoas possam tirar foto, né? Para que as pessoas fiquem felizes em estar ali reunidas e celebrando o seu aniversário. Então, à medida em que nós vamos a uma comemoração de aniversário, nós damos alguma coisa, mas em troca também nós recebemos, né? E não somente nas celebrações de aniversário, nas festas, mas na vida de modo geral. Eu penso que a gente dá e a gente recebe. Você dá amor para alguém que você escolheu para namorar, para noivar, para casar, e você também recebe amor em troca. Pelo menos isso é o esperado. Existem alguns que criam assim uns devaneios e aceitam viver a vida amando sem ser amado, mas o normal, o plano original é de que você ame e também seja amado. Quando se decide ter um filho, obviamente, os pais dão muito pelo filho, doam-se muito pelo filho. Começa a mãe doando, né, a sua forma física, que a barriga estica, né, os seios esticam e nada mais depois torna a ser como antes. Então, ela está doando, ela está dando ali o seu útero, as suas células, o seu sangue, para formar uma nova pessoa. E o que se ganha em troca, o que se recebe em troca? Uma herança, né? Incomparável, inenarrável, o privilégio de gerar uma vida, de ter um filho. E assim, nos diversos segmentos da vida, nas mais diferentes áreas, no seu trabalho, você doa lá o seu tempo, você doa as suas habilidades, e você recebe de volta um salário, né, um recurso. Você doa o seu tempo na casa do Senhor, os seus dons, os seus talentos, e certamente você recebe de volta a bênção de Deus, o cuidado de Deus, o favor de Deus. Então, eu quero falar sobre dar e sobre receber, não especificamente sobre coisas, sobre objetos, mas sobre posses, mas num contexto espiritual. Tudo aquilo que a gente entrega, nós recebemos de volta, né? O meu esposo costuma dizer que Deus não deve nada a ninguém. Tudo aquilo que você se empenha, que você se prontifica a fazer, tenha certeza que cedo ou tarde o Senhor vai retribuir, e a forma dele retribuir é
abundante, né? Uma boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, é a maneira como o Senhor devolve a cada um de nós. Tudo aquilo que fazemos para Ele, tudo aquilo que entregamos a Ele, o Senhor tem uma maneira, um método que é só dele de devolver, de nos entregar novamente. Então, entregar ou dar, é passar as mãos de alguém, é fazer chegar até alguém, é dar, é conferir, é outorgar. Outorgar é o quê? É dar legalidade. Quando você entrega, quando você oferece alguma coisa, você está dando legalidade, você está outorgando autoridade àquela pessoa para que ela faça uso daquilo que você está entregando a ela. Entregar também é anuir, ou seja, consentir com o uso, com a posse daquilo que você está entregando. E um sentido que eu achei muito lindo a respeito de entrega. Uma entrega também é uma consagração. Aquilo que você entrega, que você confere, que você outorga, também é algo que podemos compreender como sendo consagrado, separado para Deus, né, e por Deus. Eu gostaria então que você, antes de nós lermos aqui, nós vamos ler 3 passagens distintas, mas antes de nós lermos, eu gostaria de orar com você, pedir que você feche seus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, nosso amigo, Pai, aprove ao Senhor que estivéssemos aqui reunidos nesta noite, Pai. E Tu sabes, Senhor, o quanto é prazeroso para mim, o quanto, Senhor, eu tenho prazer, alegria em estar nessa Tua casa, Senhor, juntamente dos meus irmãos, Senhor, um lugar, Pai, que faz parte da minha formação, da minha história contigo, Deus, do chamado que Tu tem e realizou na minha vida. E eu Te louvo, Deus, por estar aqui, por mais um ano de vida dessa igreja, por poder fazer parte dessa celebração, por me alegrar com meus irmãos, Pai. E nesse momento, Senhor, nós pedimos a Ti que do céu, Senhor, derrame sobre nós, Pai querido, a Tua bênção, a Tua unção. Senhor, porque tudo que for dito aqui, tudo, Senhor, que for declarado aqui, Pai, se tornará nulo, se será em vão, se o Senhor não assumir, Senhor, este lugar. Se o Senhor não for aquele quem falar, se o Teu Espírito, Senhor, não vier e ministrar e nos convencer e nos revelar a Tua vontade, o Teu propósito, Senhor, para as nossas vidas e para essa igreja, Pai, plantada aqui nesse bairro pela Tua vontade, pelo Teu querer, Senhor. Então fale conosco, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade. Fala conosco e nos permita entender a Tua voz, Senhor, e nos permita nos apropriarmos da Tua palavra e da Tua vontade, e que essa palavra gere frutos, Senhor, a 100 por 1, em cada coração, em cada família, meu Deus, em nome de Jesus, amém. Então, tudo aquilo que você entrega para Deus, Ele te devolve. Você pode falar isso para alguém? Ele te devolve. Amém, porque Deus é poderoso, porque Ele é um dos nomes de Deus, é Jeová Jirê, e é aquele que provê, é aquele que sustenta, é aquele que cuida. Esse é o nosso Deus. Vamos ler então Gênesis capítulo 22. Gênesis 22, vamos ler aqui apenas 3 versículos inicialmente, sobre a respeito de uma história que é muito, muito conhecida. Acredito que todos aqui tenham conhecimento dela. Gênesis 22, versículo 1, do 1 ao 3. Diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. E lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei.
Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Deus pede algo a um homem, irmãos. Deus veio requerer das mãos de Abraão algo. E é muito interessante a gente lembrar que esse Abraão, até 100 anos de idade, ele nunca havia gerado um filho, nunca havia gerado um filho. Ele idoso, com 100 anos de idade, a sua esposa idosa e, além de idosa, estéril. E esse casal não havia gerado filhos, não havia concebido, não havia jamais. E a partir dos 100 anos, uma promessa que Deus fez a eles um tempo atrás, trouxe então à existência a vida de Isaque. E aí Abraão era um homem que ele detinha, era portador de uma promessa e de uma bênção que envolvia o contexto espiritual, de ser pai de uma grande nação, de que a sua geração seria incontável como as areias do mar, como as estrelas lá no céu, né? E uma poesia linda que circunda toda essa história, toda essa narrativa. E esse Abraão, o portador dessa promessa, ele aos 100 anos, ele engravida sua esposa, eles geram um bebê que vem se chamar Isaque, e Isaque era exatamente tudo que Abraão tinha. Ele tinha muito dinheiro, ele tinha muitas posses, ele tinha muitos animais, ele tinha muitos servos. Tudo aquilo que Abraão se propunha a fazer dava muito certo. Ele era, se fosse nessa nossa época agora, ele seria um coaching. Ele daria palestras, ele daria cursos preparatórios, ele faria lives, né? Mais ou menos como o Pablo Marçal, ensinando como, de que maneira prosperar, enriquecer, porque ele era um homem que tinha uma posição social, econômica, financeira de muita relevância. Há alguns textos aqui que se referem a ele como príncipe, quando a sua esposa vem a falecer e ele vai buscar lá um campo, um sepulcro para sepultá-la. Os moradores daquela cidade lá de Canaã dizem para ele: não, tu és príncipe de Deus entre nós, imagina, se vamos vender, o Senhor pode usar essa propriedade. Então este era Abraão, e Deus poderia requerer muitas coisas de Abraão, coisas que seriam irrelevantes, coisas que não fariam falta, coisas que ele poderia facilmente substituir, mas entendam uma coisa, Deus não quer de nós aquilo que não nos fará falta. Deus não quer de nós o recurso que está sobrando, que está guardado. Deus não quer de nós a sua reserva. Ele não quer de nós aquilo que não tenha valor na nossa vida, ou que tenha um valor simplesmente irrisório, insignificante. Ele quer exatamente aquilo que custa. Ele quer exatamente uma porção do teu tempo em um dia de 24 horas que não dá mais para a gente realizar as nossas tarefas. Não dá, 24 horas se tornou muito pouco. Muito, muito pouco, porque a gente tem que cuidar da saúde, tem que caminhar, tem que malhar, tem que fazer qualquer coisa, atividade física, nadar, sei lá o quê, correr. E a gente precisa cuidar de uma alimentação, a gente tem que evitar beber Coca-Cola, comer churrasco demais, comer hambúrguer demais, comer muita fritura. A gente precisa cuidar da nossa casa, alguns precisam cuidar da casa e precisam trabalhar. E aí vem chegar o período escolar, e aí leva a criança e traz criança e faz dever, leva para a explicadora, e as nossas crianças hoje estão com a agenda lotadíssima, né? Os pobrezinhos têm que falar inglês, têm que saber informática, se bem que informática eu acho que já aprendi na barriga, porque eu vejo minhas netas com o celular, faz coisa, né, com 4 e 5 anos que eu não sei fazer aquelas coisas, divide tela, faz não sei o que, elas já fazem ligação de vídeo, e é incrível, acho que a genética já vem já
preparada. Mas as crianças têm que aprender, têm que fazer natação, né? Tem que ter, uns fazem judô, outros fazem balé, e as crianças não têm mais tempo nem de respirar. Aí a gente se pergunta, mas por que fulano está com criança com depressão? Por que tem criança, adolescente se cortando, que só anda encasacado? Porque os pobrezinhos não são mais criança. Que a gente cria uma agenda, sobrecarrega tanto a cabeça da criança, né? Hoje meu filho falou uma coisa que eu chamei a atenção dele. A minha netinha de 4 anos, ela falou, veio o meu cunhado de Maceió, tá trabalhando aqui no Rio, né? Foi escalado para cá, e aí fazendo um curso, alguma coisa, e passou lá na igreja no final do culto, e aí o Levi falando, Laura, fala para o tio, o que é que você vai ser? Aí ela, você é da Marinha, eu quero ser comandante, ela tem 4 anos. E aí ele diz, fala agora para o seu tio, até que idade eu vou pagar a escola para você? Ela, até 15 anos. Então, passou de 15, se não passar para o colégio militar, não pago mais. Eu falei, para com isso. Olha a pressão que uma criança de 4 anos, ela já sabe a profissão da bichinha, ela já sabe até o quanto ela vai ter que se desdobrar, de estudar para passar para o colégio militar, que não é fácil. E ela já sabe que se ela não passar, ela vai para qualquer coisa, mas ele não vai pagar. Entende, irmãos? Isso é algo involuntário, é para o bem, é para ter um futuro, é para preparar. Mas isso causa um estresse terrível. E a gente pergunta, por que a taxa de suicídio cresce tanto? É por causa de tanta cobrança. É por causa de tanta imposição, é porque temos que ser magros, temos que ter o cabelo liso, ou temos que deixar encaracolar, e temos que é terrível. Então, Deus pediu a Abraão aquilo que, a única coisa que talvez viesse fazer falta para alguém que tinha tanto, era um filho e um único filho, e o filho da promessa. E Deus às vezes pede de nós, irmãos, aquilo que nos custa. Em alguns momentos Ele vem requerer. Aqui diz que o texto diz que Deus pôs Abraão à prova. E somos colocados à prova. Embora haja aí uma vertente teológica, né? E de uma igreja contemporânea, moderna, onde as coisas são muito lindas, onde tudo é perfeito, e alguém se converteu e tinha uma dívida imensa, e no outro ano já estava com uma empresa restaurada e com filiais, embora haja aí toda essa questão de prosperidade, de coisas que no estalar de Deus acontecem, o evangelho que eu conheço, e a realidade que eu conheço, custa a nós pagar um preço. A gente enfrenta desemprego, a gente enfrenta enfermidade, e o evangelho que a gente lê aqui, a partir de Jesus, o Novo Testamento, conta para nós todas as dificuldades que os discípulos, que os apóstolos passaram, que o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus passou. Então, o Senhor nos coloca à prova, permite que passemos a provação. E aqui ele pediu a Abraão aquilo que era importante para ele. E Deus quer exatamente aquilo que é importante para mim e para você. O tempo, que hoje, como eu disse, escapa. Não é? Nem criança tem mais tempo sobrando para brincar, para ser criança. Então, o Senhor se apresenta para Abraão e faz aqui um requerimento. Eu te dei. Porque quem foi que deu o filho? Quem é que nos dá a vida? Quem é que faz o nosso coração pulsar? Quem é que nos dá oportunidades? A Bíblia diz que o homem não recebe bem algum se do céu não lhe for dado. É tudo pela permissão dele. E aí, então, Abraão recebe essa proposta de Deus. O Senhor, no versículo 2, né, declara qual é a proposta: toma teu filho, teu único filho. Versículo 3, a partir do pedido que Deus fez, versículo 3 diz assim: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto, foi para o lugar que Deus havia indicado. Ora, irmãos, a naturalidade com que Abraão lida com esse chamado, esse pedido, essa proposta de Deus, me espanta.
com muita naturalidade. E daí a gente olha a história de Abraão, irmãos, e qual é a maneira como Abraão é conhecido? O homem com quem Deus falava face a face. Então a gente entende que a intimidade com Deus, que o relacionamento com Deus, que é o nosso comprometimento com Deus, ele nos prepara para viver momentos de provação. Ele nos prepara, ele nos capacita, ele nos modela para que nós possamos deixar tudo à disposição do Senhor. Porque o filho foi Deus quem o havia dado. Então ele acorda de madrugada, ele prepara o animal que o levaria até lá, ele prepara a lenha que seria usada naquele holocausto, e ele organiza tudo, ele toma os seus servos, ele toma o próprio filho, e ele se direciona para onde Deus determinou que fosse. E nós precisamos olhar isso, irmãos, e nos inspirar. Precisamos olhar isso e determinar isso como nosso alvo. Eu não digo a você que um pedido desses não me deixaria desesperada. Mas a gente precisa olhar isso e aprender a confiar. Porque Deus disse para esse homem que ele seria pai de uma grande nação. E imediatamente quando Deus pede o seu único filho, ele poderia ter dito, mas Senhor, e aí a promessa? E o nosso acordo, onde é que está? Mas, irmãos, havia um relacionamento tão íntimo e tão profundo, que com certeza ele não sabia como aquilo ali seria. Mas ele sabia que Deus tinha algo muito maior para fazer através desse pedido. Aquilo que Deus vier lhe requerer, aquilo que Ele vier te pedir. Os talentos que você tem foi Deus quem te deu. Não enterre o seu talento, o seu conhecimento, a sua habilidade, a sua sabedoria, o seu dinheiro, os seus recursos, a sua família. Não tente preservar aquilo que foi Deus que te deu. E nós criamos, irmãos, toda um mito em torno da família, uma teoria também muito atual. O meu primeiro ministério é a família. Quem disse, onde que está escrito na Bíblia que a família é um ministério? Ministério é serviço. Família dá trabalho, mas é serviço. A gente vê como ministério, a gente vê mestre, pastor, profeta, né? Os dons ministeriais. Então, as pessoas se aproveitam de determinadas falas para não entregar para Deus aquilo que Ele pede, aquilo que Ele solicita de cada um de nós. Ame a sua família, zele por ela, faça o seu melhor, mas não sonegue aquilo que é de Deus. Não tente controlar ou manipular situações e circunstâncias. Deixa Deus trabalhar. Porque tentamos interferir, tentamos fazer com que os filhos não sofram, tentamos amenizar as coisas, em algum momento precisa sofrer, precisa chorar. Temos um adolescente lá na igreja, uma menina maravilhosa, uma menina que chegou com um perfil e Deus trabalhou, mudou, moldou, começou a se envolver com obra missionária, começou a fazer algumas viagens, né, que lá nossa igreja apoia o projeto missionário no Vale do Jequitinhonha e agora no projeto Sertão do Bispo Antônio, e ela começou a ir nas viagens, se apaixonou, a menina foi transformada. A semana passada me ligou e falou, pastor, eu tomei uma decisão, os pais são separados, a mãe mora aqui, o pai mora na Barra, e disse, pastor, infelizmente eu não vou mais poder ficar, quero avisar a senhora, eu conversei com meu pai e achei melhor ficar aqui, e ele vai investir nos meus estudos, eu quero fazer medicina e tal e tal. Aí conversei com a mãe depois, a mãe falou, me abandonou, lá eles não são crentes, lá ela vai se perder, lá eu sabia que isso ia acontecer, eu evitei ano passado, mas agora não tem jeito. Eu falei, irmã, é preciso. Em algum momento, nossos filhos precisam sentir na carne. Em algum momento, eles precisarão ter as suas experiências. Em algum momento, eles vão ter que fazer as suas escolhas. Então, a gente ensina, a gente ora, a gente se doa, mas precisa deixar. Precisa deixar, não interfira naquilo que Deus está movendo, está fazendo. Vamos confiar que Deus, tudo aquilo que a gente plantou, que a igreja plantou, que você plantou, em algum momento vai frutificar. A gente precisa confiar. E então Abraão confiou, irmãos.
Abraão confiou e se resignou e apenas foi seguindo a orientação de Deus, foi seguindo o propósito de Deus. Aí aqui no versículo 6 diz assim: tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos, quando Isaque disse a Abraão: Abraão, seu pai, meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Obviamente, Isaque conhecia os rituais, irmãos. As crianças hebreias, os judeus, eles desde que a criança nasce, eles contam e recontam, e é na base da repetição, e eles são ensinados, eles são muito bem formados. Isaque sabia o que precisava para ter um holocausto. Isaque sabia o que precisava para ter um cordeiro. Ele está subindo um monte, está olhando, ele colocou a lenha sobre o Isaque, está carregando lenha, e aí viu na mão do pai o cutelo, né? E viu cada elemento, e aí em algum momento falou assim: peraí, pai, está faltando alguma coisa aqui. Eu ia desabar de chorar, eu abria meu bocão chorando. Mas o que Abraão responde para ele, irmãos? Respondeu-lhe Abraão: Deus proverá. O nome que nós cantamos, declaramos, Jirê, nasce aqui, um lugar de provisão. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E ambos continuavam caminhando, continuavam subindo o monte. Não sabemos o porquê que o Senhor nos pede determinadas coisas, mas se Ele te pediu, entregue. Se Ele te pediu, continue subindo o seu monte. Se Ele te pediu, chore, porque a gente chora, sinta porque a gente sente, mas não questione, não tente impedir, não se prive de viver essa entrega, porque tudo aquilo que Deus nos pede, Ele dá de volta. Tudo aquilo que a gente confia para o Senhor, Ele devolve, Ele nos dá de volta. Então, mais adiante no versículo 13, diz assim: tendo Abraão erguido, versículo 12, então lhe disse, perdão, irmãos, eu estou cortando aí, antecipando. Versículo 9 diz: chegaram ao lugar em que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Abraão foi até as vias de fato, irmãos. E aí diz o versículo 12, versículo 11: mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Está doendo, eu penso o coração de Abraão, está doendo demais, Senhor. Eu já estou em desespero, mas eu estou aqui. E diz, então lhe disse, versículo 12: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Deus só quer, irmãos, Ele só quer realmente tirar a prova. Ele tão somente nos experimenta. Entregue, não retenha aquilo que na verdade já é de Deus. E criamos uma falsa ilusão de que nós temos um salário. Tem o quê? Foi Deus que deu. Não é seu, você toma conta, você cuida. Este filho foi confiado a Abraão, mas ele pertencia a Deus. E Deus estava pedindo de volta. Então apenas entregue, apenas confie. Aí no versículo 13 diz assim: tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. De que maneira esse animal apareceu aqui, irmãos? De que maneira alguém o levou?
de repente, ele, num estalar de dedos, como num passe de mágicas, como num pirlim-pim-pim, ele apareceu ali. Ele diz assim: tendo Abraão erguido os olhos, viu, já estava lá. A bênção de Deus, a provisão de Deus, a resposta de Deus, o milagre de Deus, a cura, a restauração, a porta aberta, a salvação, a libertação de alguém que você ama, aquilo pelo qual você ora, Deus já fez, porque lá no Éden o nosso Deus já tinha visto esse dia aqui e agora. Ele já sabe o que vem na eternidade, porque Ele é. Então o animal já estava lá, sendo que Abraão não tinha enxergado. Esses olhos naturais nossos não conseguem enxergar, mas os olhos da fé, eles nos declaram, você pode ver, você pode contemplar a bênção, a resposta, o milagre. O animal estava, então Abraão ergueu os olhos e ele viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão um carneiro e ofereceu o holocausto em lugar do seu filho. A bênção de Deus já está depositada na sua vida. Já está, o Senhor já fez, o Senhor é bom. Ele não tem prazer na nossa dor, Ele não tem prazer na provação, mas a provação nos fortalece, a provação nos amadurece, a provação nos prepara. Você já viu alguém ir para a guerra, períodos antes de guerra, alguém passar um tempo no spa? Eu preciso relaxar porque eu vou para a guerra? Claro que não, ele vai para a vala, ele vai rolar na lama, ele vai passar a madrugada na selva. Ele vai para lá para sofrer, porque na guerra sofre muito mais. Então, Deus permite que sejamos provados, para que sejamos treinados e para que sejamos aprovados. No momento da guerra, no momento da peleja, o que Deus anseia e o que Ele deseja é que sejamos aprovados, obreiros aprovados. E aquilo que a gente entrega para Deus, Ele devolve de maneira abundante. Versículo 15 diz: então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste. Preste atenção nos verbos, irmãos. Porque fizeste isso, o que ele fez? Ele entregou e não negou. E porque não negou, diz aí o texto: não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos, e nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Irmãos, essa declaração aqui que o Senhor liberou sobre a vida de Abraão, ela ecoa, ela reverbera até os dias de hoje. A história conta nós quantas vezes tentaram exterminar os judeus da terra. Esse povo perdeu o território que havia conquistado. Esse povo depois teve restituído o atual território de Israel. Esse povo passa por perseguição, esse povo passou pelo holocausto. E esse povo cresce de maneira impressionante. A tecnologia que eles desenvolveram no deserto, eles têm plantações de flores no deserto. Me diga se deserto tem temperatura favorável, mas eles desenvolveram uma tecnologia, eles com a água irriga a terra deles, um lugar completamente desértico. E o que isso é? A evolução. Não é bênção de Deus. Onde eles estão, eles se multiplicam. Onde eles estão, eles enriquecem. Nunca ouvi falar de um judeu falido, de um judeu. Eles têm uma área reservada para o sepultamento deles. Ali em Vila Rosali, tudo deles é exclusivo, é diferenciado. Isso é devido ao quê? Porque eles são bons. A bênção de Deus. Pagam um preço altíssimo
por terem crucificado Jesus, mas ainda assim essa promessa, ela permanece. Deus não volta atrás na sua promessa. Se aproprie disso, entenda isso. Se Ele te prometeu, não importa o tempo, não importa as intempéries, não importa os obstáculos, as dificuldades, vai se cumprir, porque Deus é fiel. Aleluia. O segundo texto que nós veremos está em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1, e diz assim, de 1 a 7. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Esse homem subia da sua cidade de ano em ano, e a adorar e sacrificar o Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porção dobrada, porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porção dobrada, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Esta era a realidade de Ana, também muito conhecida, né, pela igreja, por todos nós. Esse homem tinha 2 esposas, uma era fértil, deu a ele filhos. A esposa preferida e amada era Ana, mas não gerava filhos, era estéril. E eles faziam como todo bom hebreu, subia de ano em ano para o encontro anual, sacrificar, oferecer, celebrar, participava da festa. E nessa trajetória, e também em toda a vida, a Penina irritava, debochava, provocava, e Ana fazia essa viagem, essa peregrinação angustiada, atribulada, aborrecida, e o Eucana não entendia, dizia, mas eu não sou melhor para você do que tantos filhos, e dava porção dobrada, e mimava, e paparicava, mas o que Ana queria era poder gerar um filho. Aí nós chegamos então, lá no versículo 9, que diz, após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. O que Ana queria, irmãos? Um filho. Ela queria apenas a experiência de conceber e gerar um filho. E diferente da primeira história que nós lemos, o Senhor pediu, requisitou, solicitou algo importante da vida de Abraão. E Abraão não reteve, ele liberou para Deus o seu único filho. Diferente dessa experiência, a gente tem aqui alguém que não tem aquilo que amava, que desejava, o seu sonho, mas antes mesmo de ter, veja, irmãos, isso é muito impressionante para mim, antes sem ter noção de que realmente teria, de como seria, ela deliberadamente, ela voluntariamente, ela entrega para Deus. Que coração, irmãos!
Que coração é esse de alguém que anseia por obter uma bênção e que já abre mão dessa bênção? E a gente lida com uma realidade de uma igreja que retém, que critica, que duvida, que questiona uma obra que se faz, questiona um projeto, questiona um desafio. Lá em Heliópolis, anualmente, fazemos desafios de jejum e oração, sempre no final do ano. Fizemos 40 dias, fizemos 21 dias, fizemos 7 semanas, que deu 49 dias. Esse ano, porque fizemos 30 anos, fizemos 30 dias. E, pasme você, cada ano, já era para estar todo mundo craque nisso, já era para estar todo mundo, a gente fica sem beber refrigerante, sem comer carne, sem diversas coisas que são agradáveis a nós, ficamos. Mas não adianta, todo ano tem murmuração. Alguém, pastora, fulano disse que não vai fazer. Não faça, porque é inútil até que faça. Não faça, não quer fazer, ninguém não é obrigado. A grande maioria vai, mas sempre tem. Sempre tem aqueles que não querem dar, que não querem sacrificar, que não querem contribuir, que não querem abençoar. Mas marcar evangelismo nesse sol, nesse tempo. Sempre vai ter, irmãos. Por quê? Porque o nosso coração, ele precisa estar completamente entregue para Deus. Entregue, um coração completamente entregue, não vai questionar uma proposta, não vai tentar entender e saber por quê, não vai medir os seus esforços, o seu limite, não vai. Então aqui a gente tem um exemplo de uma mulher que antes que nada lhe foi pedido na verdade. E eu oro, irmão, sabe por quê? Para quê? Para uma igreja que se apresente como Ana se apresentou, para uma igreja que se antecipe, uma igreja que esteja à frente, e que abrace as propostas e que se apresente, antes que peça, faça. Você viu a necessidade, você viu que está sujo, você vai lá e limpa. Você viu que quem era para fazer chegou atrasado, faça então você se apresente. Você tem um dom, você tem um talento, você tem um chamado, você está vendo que alguém da escala faltou, vá lá e faça. Entregue para Deus o seu melhor antes mesmo que alguém te peça. Faça voluntariamente, porque servir a Deus é devolver aquilo que Ele já te deu, é devolver a tua sabedoria, o teu conhecimento, o teu talento, o teu dom, a sua juventude, a sua força, a sua habilidade, a sua capacidade. Devolva, apenas entregue. Sabe por quê? Porque já é dele. Já é dele, mas se você tenta reter, se você tenta controlar, se você tenta se preservar, se você tenta, adiar, você vai deixar de viver o melhor. Porque quem ganha, irmãos, nas nossas entregas, na verdade, não é Deus. Deus não precisa de nada. Deus não precisa de mim. Ele não precisa. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é soberano. Eu preciso da presença dEle, eu preciso do amor dEle, eu preciso da bênção dEle. Seja Ana. Seja como Ana, tenha um coração voluntarioso, um coração aberto, se desapegue. E aí diz o texto, olha, versículo 24, 1 Samuel, capítulo 1 ainda, versículo 24. E diz assim, a gente já vai terminar, tá? Havendo o desmamado, levou-o consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha, um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era um menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Ela amamentou, ela cuidou, e eu penso, irmãos, que ela estava ali plenamente satisfeita.
Isso aqui é muito emocionante, irmãos. Uma mãe de um único filho, que sonhou, que idealizou, que esperou, que engravidou. Imagina ela, o quanto ela curtiu, o quanto ela aproveitou, e ela teve o bebê, e ela viveu toda a logística, né, toda a demanda de um parto, de dor, difícil, complicado, que sempre é. E ela então amamentou aquele bebezinho, alimentou, ensinou, e aí ela vai lá e diz assim, olha, eu sou aquela que chorava, eu sou aquela que não gerava, eu sou aquela que não tinha alegria, e o Senhor me deu alegria, e a alegria que o Senhor me deu, eu devolvo para Ele. O que é que o mundo ganhou, irmãos, com a entrega de Ana? Um sacerdote, um profeta. O nome do filho dela está marcado até a eternidade. Quantas gerações ele ungiu reis, um dos maiores reis de Israel. O filho dela ungiu. O filho dela estabeleceu uma marca, um ministério de honra, de poder, de unção. Porque ela entregou. Agora imagina se ela não faz aquela oração, imagina se ela não é desprendida, o mundo não teria tido outro, obviamente seria outro. Se Deus levantaria outro, certamente o plano de Deus ele não é interrompido por nossa causa. Mas, irmãos, o privilégio foi dela, de gerar um sacerdote e um profeta. Entenda que o privilégio é nosso, o privilégio é meu, o privilégio de dizimar, de olhar essas lâmpadas acesas e saber, eu permito isso, a minha entrega, o meu recurso, aquilo que eu devolvo para Deus, porque dízimo não se dá, dízimo se devolve, porque já é dele, não é nosso, não é meu, não é seu, entende? Imagina tudo que se projeta aqui, tudo que se faz aqui, é através de a sua entrega. Imagina quantas coisas ainda serão feitas através da sua entrega, através da sua vida, através dos que chegarão, e você é aquilo que Deus, é um instrumento de Deus para atrair os demais, para trazer um fluxo de vida para esse lugar. Ele anseia por usar a sua vida, ele anseia cada entrega. Entregue o seu tempo, entregue seu coração, entregue a sua mente, porque ele devolve. Leia comigo, capítulo 2, olha que coisa linda, irmãos. Olha que coisa linda, olha o poder da entrega, olha o poder da renúncia, o que gera. Capítulo 2, versículo 18, diz, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe trazia, quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Ele abençoava a Eucana e a Ana e a sua mulher e dizia, o Senhor te dê filhos desta mulher em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para a sua casa. Abençoou o Senhor, pôs o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Quantos filhos Ana tinha, irmãos? Nenhum filho. Quantos filhos Deus deu a ela? 1 filho. Quantos filhos ela devolveu? O seu único filho. Quantos o Senhor deu de volta? 6 filhos. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, esse é o Senhor que nos escolheu, esse é o Senhor que nos achou, esse é o Senhor que nos trouxe aqui a esse lugar, para dizer para você, que talvez você esteja de tempo em tempo, de ano em ano, aguardando a sua bênção, aguardando a resposta, mas Ele é fiel. A Bíblia não precisa um tempo, diz que o menino crescia, Samuel crescia, ela ia lá e fazia uma roupa nova, e ele crescia, ela levava outra roupa, então isso levou um tempo, até que ela começou a gerar de novo. E aquele filho que ela entregou, rendeu juros, irmãos.
A poupança não gera juros nenhum, né? Os investimentos que geram lucro são extremamente arriscados. Mas o investimento que você faz para o Senhor tem um retorno abundante, de transbordar, de alargar de fronteiras. Ai, você será bendito ao entrar, bendito ao sair. Você será bendito no campo, bendito na cidade. É o que dá lá em Deuteronômio, irmãos. Obedeça, entregue, confie. Deus, Ele é fiel. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Glória a Deus, aleluia.